Olá, graça e paz. Introdução. Liberto. Eram 11 da manhã e eu ainda estava na cama. Eu queria dormir, eu queria esquecer. Meses de trabalho incansável e o lançamento de um projeto bem-sucedido tinham me deixado exausta. Eu desisti de investir tempo com a família e sacrifiquei o descanso e fins de semana, pensei. O sucesso é difícil porque eu me preocupo demais. Quero parar de me preocupar. Não era exatamente o projeto que me importava. Preocupava-me o fato de cometer erros. Sempre tive medo de falhar, e esse medo me levou a viver de acordo com as tarefas listadas em minha agenda, em marcar o que eu tinha completado e garantir que todos os detalhes em cada tarefa fossem cobertos. Certa vez uma amiga me perguntou: o que a faz ter tanto medo de errar? É decepcionar os outros? Perder o controle? Não ser amada, respondi. As palavras saíram de minha boca rapidamente, mas fiquei surpresa ao ouvi-las. Talvez meu medo já tivesse se tornado tão grande que podia sobrepor-se à minha voz. É claro, meu medo não se limitava ao trabalho. Em meus relacionamentos, uma voz interior sempre dizia: o amor de outras pessoas é como o gesso sobre a parede. Se você falhar com eles, cairá uma lasca. E embora eu já cresça em Jesus por muitos anos, era assim que eu entendia o amor de Deus. Eu acreditava que o seu amor por mim dependia do meu bom comportamento. Consequentemente, eu negava muitos dos meus hábitos pecaminosos, pois pensava que admiti-lo significaria enfrentar o fato de que o amor de Deus por mim havia diminuído. Então, certa manhã, quando me sentia cometido por um silêncio desesperador sobre esses medos, deparei-me com um verso familiar. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Quando permitimos nos apropriar do verdadeiro perdão, damos total acesso para que Deus haja por nosso intermédio. Essas palavras me confortaram como nunca antes. Meu coração faminto permitiu que os meus olhos as devorassem. É realmente verdade? Sim, mesmo quando ainda éramos pecadores, Deus nos amava. Ele poderia reagir da maneira que quisesse em relação a nós. Afinal, estávamos indefesos. Nossa injustiça era uma ofensa à sua natureza santa. Mas porque Deus nos amava, ele enviou seu Filho, Jesus, para morrer em nosso favor. O sangue que ele derramou na cruz foi o pagamento por nossa libertação da dívida que lhe devíamos e da eterna separação dele, conforme textos aí de Romanos, capítulo 6, verso 23, Efésios, capítulo 1, verso 7. Eu acreditava que se cometesse erros, não seria amada. Mas as Escrituras afirmam que Deus já me amava mesmo quando a minha natureza pecaminosa me definia como alguém que sempre falharia com Ele. Jesus me libertou da punição por ser pecadora e assumiu o meu pecado, declarando-me justificada diante de Deus. Efésios 1,7 diz: Ele, Deus, é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. A palavra grega, traduzida por comprou nossa liberdade, significa uma libertação trazida pelo pagamento de um resgate. A Páscoa traz essa mensagem cheia de esperança. Quando cremos no que Jesus fez por nós, por meio da sua morte e ressurreição, e escolhemos segui-lo como nosso Salvador, sua perfeição se torna nossa. Não, isso não significa que nos transformamos em seres humanos sem pecado, mas que a nossa identidade e a nossa posição diante de Deus estão agora para sempre definidas pela obra de Jesus na cruz. Seu sangue, final e absoluto, concede o perdão. Ele transforma tudo, como Deus nos vê, como devemos nos ver, como devemos viver neste mundo e como a nossa morte física não significará nada mais que o começo da eternidade com Ele. Deus diz: eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Hebreus capítulo 8, verso 12. E quando pecamos, como inevitavelmente fazemos, Deus não só nos promete perdão, se nos voltarmos para Ele em arrependimento, mas também nos ajuda a superar o pecado. 1 João 1,9. Porque Deus nos liberta de nossa dívida com Ele, podemos liberar os outros de suas dívidas para conosco, perdoando-lhes.
É humanamente impossível perdoar os outros com nossas próprias forças, e Deus sabe disso. Ele quer que peçamos a sua ajuda. Assim como foi o seu amor em ação que nos atraiu a Ele, é seu amor que nos capacitará a perdoar os outros. É também o amor do Senhor que absorverá a nossa dor. Aceitar o perdão de Deus e acolher a vida que oferece esse perdão aos outros significa pôr um fim à vida marcada pela mentira de que o pecado é mais poderoso do que a cruz. Quando permitimos nos apropriar do verdadeiro perdão, damos total acesso para que Deus haja por nosso intermédio. Os artigos devocionais que você irá aqui compartilhar conosco nos próximos dias, que iremos aqui compartilhar nos próximos dias, vão nos ajudar a refletir sobre essa nova vida que Jesus comprou com a sua morte e ressurreição. A minha oração e a minha oração por você nesta Páscoa é que você peça ajuda a Deus, peça ao Senhor que o ajude a receber o seu perdão e que depois ofereça aos outros. Isso lhe trará maior profundidade e imensa alegria no seu dia a dia. Deus abençoe em nome de Jesus.